O padre que julgava, condenava e executava a igreja mais assustadora do mundo. Imagine um vilarejo isolado, cercado por densas florestas e um frio cortante que parecia congelar até a alma. No centro da praça, erguia-se a antiga igreja de São Bartolomeu, uma construção gótica que há séculos abrigava um segredo sombrio. Lá, não celebrava-se a paz, tampouco a compaixão. No altar, oficiava o padre Maurílio, um homem que, com o tempo, passou a ver-se não apenas como sacerdote, mas como o próprio juiz, júri e carrasco das almas que buscavam a salvação. Seu olhar frio e sua voz cavernosa arrepiavam até os mais fiéis, e sua obsessão pelo purificar dos pecadores transformou o sagrado templo em um cenário macabro, onde o medo superava qualquer vestígio de fé. Reza a lenda que tudo começou numa noite chuvosa, quando uma jovem desesperada procurou a confissão. Ela teria admitido um pecado insignificante, mas aos ouvidos de Maurílio, aquilo foi um sinal divino para que agisse. A partir daquele dia, o padre passou a arquitetar rituais de expiação para qualquer um que, segundo seu julgamento, estivesse contaminado pelo mal. As confissões deixaram de ser um alívio espiritual e passaram a ser sentenças silenciosas. Aqueles que ousavam confiar-lhe segredos sumiam misteriosamente nas noites frias, deixando atrás apenas velas acesas no altar e o som lúgubre do sino que Maurílio fazia questão de tocar, anunciando mais uma alma purificada. Os moradores começaram a notar que, após cada badalada solitária do sino, uma nova família vestia-se de luto, mas ninguém tinha coragem de confrontar o padre. Afinal, quem ousaria desafiar alguém que supostamente falava em nome de Deus? A igreja tornara-se um tribunal sombrio, onde Maurílio interrogava e condenava aqueles que, em sua mente distorcida, mereciam o fogo eterno. Durante a noite, os vitrais da igreja projetavam sombras aterrorizantes, figuras alongadas e distorcidas que pareciam representar os próprios demônios que o padre jurava combater. As orações tornaram-se gritos abafados, e para muitos, a fé virou sinônimo de terror. Certa noite, a coragem renasceu. Um grupo de aldeões decidiu investigar o porão da igreja, um local que, segundo Maurílio, deveria permanecer selado, pois lá descansavam os pecados do mundo. Munidos de lamparinas trêmulas e crucifixos, desceram os degraus rangentes que levavam às profundezas do templo. O cheiro pútrido e a umidade impregnada nas paredes de pedra já eram um aviso claro de que não deveriam estar ali. Mas o pior ainda estava por vir. Entre velas derretidas e símbolos religiosos corrompidos, encontraram dezenas de corpos enfileirados, envoltos em trajes de penitência, com marcas nítidas de tortura. Era o tribunal de Maurílio, onde cada pecador havia sido julgado e executado conforme seus delírios de justiça divina. Quando os aldeões tentaram confrontar o padre, encontraram-no ajoelhado diante do altar, em uma prece silenciosa, como se estivesse alheio à monstruosidade que perpetuava. Mas ao perceber que fora descoberto, ergueu-se lentamente, com o crucifixo invertido nas mãos e os olhos completamente negros, como se o mal que tanto dizia combater houvesse, enfim, tomado conta de sua alma. Com um sorriso macabro, pronunciou as palavras que até hoje ecoam no vilarejo. Só eu posso julgar. Só eu posso salvar. Em seguida, correu até o sino e fez soar uma última badalada, tão forte que rachou a torre, antes de desaparecer nas trevas da floresta, onde jamais foi encontrado. Após o episódio dos corpos no porão, o vilarejo mergulhou em um silêncio sepulcral. Não se falava mais em outra coisa, mas o medo silenciava até mesmo os mais corajosos. As noites se tornaram uma batalha entre o sono e o terror, pois quem ousava fechar os olhos via o rosto pálido do padre Maurílio em seus sonhos, com aquele sorriso cruel e o olhar que parecia atravessar a alma. Diziam que ele tinha feito um pacto, um acordo sombrio que lhe concedia poder absoluto para castigar os pecadores, sem que ninguém pudesse detê-lo. A casa paroquial, antes cheia de luz e vida, agora era uma fortaleza de sombras.
Janelas trancadas, portas rangendo com o vento e o constante som do sino que não tocava, mas que pairava no ar como um presságio. Durante o dia, crianças brincavam afastadas da igreja, e até os animais evitavam aquela área como se sentissem o mal que lá habitava. O medo não era apenas da morte física, mas daquilo que ninguém conseguia explicar. Uma presença invisível, sufocante, que acompanhava cada passo dos aldeões. Conta-se que um padre que tentou substituir Maurílio, após sua misteriosa fuga, nunca mais foi visto. Na noite seguinte à sua chegada, um grito desesperado cortou o silêncio do vilarejo e, ao amanhecer, a igreja estava completamente trancada, com velas queimadas por toda parte, símbolos antigos riscados nas paredes e no altar, uma única palavra escrita em sangue: inocente. A partir desse momento, o nome de Maurílio passou a ser sussurrado como uma maldição, e a igreja, evitada a todo custo. Mas o mais aterrador eram os relatos daqueles que afirmavam ter ouvido a voz do padre sussurrando na escuridão. Chamadas para que retornassem, confessassem seus pecados e, assim, fossem salvos. Era uma armadilha cruel que levava muitos a desaparecerem, atraídos por essa promessa perversa. As lendas contam que o espírito de Maurílio nunca abandonou o vilarejo e que, em noites sem lua, sua sombra pode ser vista andando pelos corredores da igreja, carregando o seu antigo crucifixo invertido, pronta para julgar mais uma alma condenada. Enquanto isso, o sino da igreja, mesmo desativado, toca sozinho em algumas ocasiões, reverberando no silêncio da noite e espalhando um medo que atravessa gerações. A torre da igreja, rachada e esquecida, guarda segredos que a lógica e a fé não conseguem explicar. Alguns dizem que a única forma de acabar com a maldição seria destruir a igreja completamente, mas nenhum morador tem coragem de sequer se aproximar. E você teria coragem de entrar naquele lugar e enfrentar o julgamento do padre que se tornou juiz, júri e carrasco das almas? Até hoje dizem que, em noites de tempestade, o sino da velha igreja toca sozinho, anunciando que Maurílio ainda ronda as almas daquele vilarejo, à procura de novos pecadores para purificar. Os mais corajosos que se aventuram pela floresta afirmam ouvir, entre os sussurros do vento, a voz do padre repetindo sua sentença fatal: só eu posso julgar, só eu posso salvar. E mesmo com o templo abandonado, a porta do porão permanece selada, como se o mal que habitava ali nunca tivesse sido realmente derrotado, apenas adormecido, à espera de ser despertado por mais um tolo pecador que ouse cruzar seus domínios.